Olá, sejam todos bem-vindos. Mais uma postagem, é claro, mais uma reflexão bíblica. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Sejam todos bem-vindos. E o nosso tema de hoje é por que Jesus gostava de orar. A vida humana de Jesus esteve muito relacionada com a oração. Você sabia? Ele orou, ele ensinou a orar, ele recomendou que oremos também. Em Marcos, por exemplo, no capítulo 1, versículos 32 até o versículo de número 34, ele aparece não somente orando, mas também fica explícito que ele considerava a oração a uma prática necessária. Em Lucas, por exemplo, Lucas 18, o Mestre Jesus contou uma importante parábola sobre a necessidade de orar, conforme está registrado no versículo de número 1. Esse texto é conhecido como a parábola da viúva importuna, e serve de exemplo para entendermos que se o juiz, sendo injusto, atendeu o pedido de uma viúva, muito mais nosso Pai Celestial, com a sua fidelidade, nos atenderá quando lhe fizermos nossas petições, nossos pedidos. Jesus gostava de orar bem cedo, quando ainda era noite, ou seja, quando mal começava a amanhecer, conforme está registrado em Lucas, no capítulo de número 4, versículo de número 42. Não chegamos a formar uma ideia perfeita sobre o valor da oração de Jesus, mas sabemos que ele dava grande importância. Muitas vezes ele derramou em lágrimas. Quantas das vezes ele derramou seu coração em oração ao Pai Celestial. É bom também enfatizar que ele orou antes de escolher os 12 apóstolos, conforme está em Lucas capítulo 6 e versículo de número 12. Jesus gostava de orar. Ele orou também pela ocasião de seu batismo, conforme está em Lucas capítulo 3 e versículo de número 21. Ele orou em conexão com o episódio da multiplicação dos pães, conforme está em Marcos capítulo 6, versículo 41 e também o versículo 46. Mas ele orou também, conforme está registrado em Mateus, no capítulo de número 14, versículo 19 e versículo 23. Jesus, ele orou antes de fazer uma pergunta importante para os seus discípulos. Você sabia? Está em Lucas, no capítulo de número 9 e versículo de número 18. Ele orou antes de estender o convite universal para os cansados e oprimidos. Você sabia? Está em Marcos, capítulo de número 11, versículo 25 até o versículo de número 30. Mas também Lucas, no capítulo de número 10 e versículo de número 21. Lembrando também que ele orou antes de ensinar os discípulos a oração dominical, conforme está em Lucas capítulo 11 e versículo 1. Jesus, ele orou no túmulo de Lázaro, conforme João capítulo 11, versículo 14 até o versículo de número 42. Ele orou especificamente por Pedro, conforme está registrado em Lucas, no capítulo de número 22 e versículo 32. Ele orou na noite da instituição da ceia do Senhor, conforme está escrito em João, capítulo 17, versículo 14 e versículo 16. Ele orou quando esteve, melhor dizendo, no Getsêmani, conforme Marcos, capítulo 14, versículo 32, versículo 35, 36 e também o versículo de número 39. Mas também esse registro, ele está em Mateus capítulo 26, versículo 39, versículo 42 e o versículo de número 44. Jesus orou na cruz, conforme Lucas capítulo de número 23, versículo 24 e o versículo de número 46 e também no versículo de número 48. Veja a importância da oração. Jesus, ele viveu uma vida de oração porque ele gostava de orar. Ele orou na cruz, conforme está em Lucas 23 e 24, repetindo, e nós precisamos entender que está também em Mateus, ou melhor dizendo, Marcos, capítulo 15, versículo 34, e também Mateus, capítulo 27 e versículo 46.
Lembrando que isso significa que a vida de Jesus aqui na terra foi uma vida de oração. E eu paro nessa reflexão para fazer a seguinte abordagem. Você é uma pessoa de oração? Suas orações, como elas são? Porque as de Jesus eram sinceras, genuínas. A oração de Jesus, íntima, piedosa e confiante, e sempre visavam a glória de Deus. Portanto, leia cuidadosamente. Eu vou deixar um texto aqui para o seu elevo espiritual, que está em Mateus capítulo 11, versículo 25 e versículo 26, e também João capítulo 11, versículo 41 e versículo 42. O Pai sempre respondia às orações de Jesus, como lemos em João capítulo 11, versículo 41, e em João capítulo 17. A última oração de Jesus em seu ministério terreno foi também a última palavra dita por ele quando esteve na cruz. A seguinte frase disse assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Está em Lucas capítulo 23, versículo 34 e o versículo 46. Jesus sempre desejou que seus seguidores mantenham o hábito de orar. E isto se torna muito claro quando nós lemos Marcos capítulo 9 e versículo 29. E também Marcos capítulo 13, versículo 18 e o versículo de número 33. E também o capítulo de número 14 de Marcos e versículo 38. Nós podemos ver também em Mateus capítulo 7, versículo 7 até o versículo 11. Mas também nós podemos ver esse registro em Lucas capítulo 18, versículo de 1 até o versículo 8. Jesus, ele apresentou os princípios espirituais da oração, conforme Mateus, capítulo 6, versículo 6, até o versículo de número 15. Se Jesus, sendo divino, precisava orar, quanto mais nós, eu e você, humanos e fracos. Jesus não corria o risco de se distrair ou entreter com outras coisas, mas gostava de orar no deserto, para nos dar exemplo. Nós não apresentamos mais poderosos diante do público, diante que devemos estar algum tempo na presença do Pai em oração. Qualquer uma de nossas atividades espirituais requer oração, seja pregar, cantar, ensinar, visitar, etc. Quando oramos, Deus libera para nós coragem, a sabedoria, a forças necessárias para realizar a obra que Ele exige de nós. Lembrando que, assim como Jesus e como Paulo, nós devemos orar em todo o tempo, conforme está em Efésios capítulo de número 6 e versículo 18. Orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. O apóstolo Paulo também declarou à igreja em Colossos que devemos perseverar na oração, velando nela com ação de graças. Colossenses capítulo 4 e versículo 2. Que Deus nos ajude a levar em alta consideração o precioso ensinamento que encontramos em Romanos capítulo 12 e versículo 12, quando diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, mas perseverai na oração. Jesus gostava de orar, que nós possamos gostar também de orar. Elisângela Fernandes, a paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe abundantemente a sua vida. Eu quero louvar a Deus pela vida de todos e aqueles que passaram rapidamente aqui, porque meu intuito aqui é trazer uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem embasada na Bíblia, não uma mensagem dos meus pensamentos, das minhas conjecturas, mas uma mensagem que de fato ela possa ir de encontro com a sua necessidade, mas também com o seu raciocínio. Por isso eu estou aqui no TikTok. Se você depois quiser rever essa mensagem na íntegra, aí você pode acessar os meus apps vizinhos, onde eu deixo lá
às vezes em corte, com flash, para você pensar melhor sobre os textos bíblicos aqui supracitados, porque parece-me que, como a gente cita muito rápido, fica difícil mesmo de agregá-los, enfim, armazená-los na mente. Mas eu vou deixar essa live para que posteriormente as outras pessoas também possam pensar nesse importante tema. Por que Jesus gostava de orar? Se você tiver uma vida de oração, com certeza você vai atrair muitas bênçãos para a sua vida. Está difícil? Ore ao Senhor. Está atravessando um deserto? Ore ao Senhor. Está enfrentando lutas, tribulações, desafios, problemas? Ore ao Senhor Jesus. E por certo, você vai ter êxito e vitória plena e completa. Gratidão à sua vida por ter chegado até aqui. Que Deus abençoe abundantemente a sua casa, a sua família. E não esqueça de me seguir nas redes vizinhas, porque lá nós temos muito conteúdo. Eu estou passando uma live bem rápida, porque vou estar gravando já também aqui uma outra aula para o meu vermelhinho, onde preciso dar ênfase também a ele. Deus abençoe Elisângela, Deus abençoe a sua vida, você que passou rápido, Deus abençoe poderosamente a sua casa, a sua família. Até a próxima, querendo Deus.